infração criminal. E nesse caso, nós podemos imediatamente abrir um processo com um rito acelerado, mais simples nesse caso. A primeira ação, então, é essa interdição de contato. A segunda maneira, que é mais oficial, que é mais parecido com o que se faz no Brasil, então, nós temos uma dessas três acusações já faladas. A pessoa que se queixa não controla o processo judiciário. A vítima, uma vez que ela fez o boletim de ocorrência, é o promotor da coroa que decide se vai ter acusações e que acusações serão essas. Imaginemos que a cônjuge vítima chame os serviços policiais e que vão ao local e constatam a violência conjugal. Faz um boletim de ocorrência, toma declarações dos suspeitos, da vítima, transmite tudo isso ao procurador da coroa e ele que decide se vai ter processo ou não. Se a vítima não quer que isso continue, o processo pode continuar porque a vítima não tem controle daquilo que decide o procurador da coroa. Isso é muito importante. Isso é na teoria. Na prática, se a vítima não quer colaborar com os policiais ou com o procurador da coroa, tem um importante problema de provas. O procurador do Estado da coroa não tem testemunhas. Vai tentar obter testemunhas externas, como as crianças que talvez tenham visto alguma coisa, ou provas materiais como machucados, feridas ou declarações outras. Mas se a vítima decide a não colaborar com a polícia e a não testemunhar, isso causa problemas. Nós temos também várias medidas de proteção da vítima conjugal no intervalo de duração do processo. A primeira medida é a restrição da colocação em liberdade do acusado. Ele só pode ser libertado se ele não colocar a vítima em risco de recidiva. E o juiz pode proibir que ele seja posto em liberdade, ou que coloque umas medidas de liberdade muito restritivas, que podem se parecer, como, por exemplo, não contactar a vítima direto ou indiretamente, não morar com ela. Há noções de proteção de testemunhas. Quando a vítima vai ao processo, quando ela é convidada a testemunhar, então algumas medidas de proteção são colocadas a seu favor. Como, por exemplo, o fato de o acusado não poder fazer perguntas. Não tem interrogatório pelo acusado. Ele deve estar acompanhado de um advogado, e o advogado é que deve fazer perguntas para a vítima. Esse processo foi criado para evitar que a vítima seja coagida pelo acusado. Então, o acusado não pode fazer perguntas diretamente, para evitar qualquer tipo de intimidação e, consequentemente, ameaças. Outra matéria importante: o acusado e a vítima podem morar no mesmo lugar, e isso pode causar problemas para a vítima. Então, muitas vezes, o acusado mora junto com a vítima e a segurança não é muito boa para ela. Nós temos, então, uma lei que não é de natureza criminal,
à son bail de location, donc à la location de l'immeuble où elle habite, pour des motifs de violence conjugale. Donc, par exemple, si moi, j'habite à un endroit et je paie une certaine somme pour habiter à cet endroit, se eu pago alguma importância para bater, para morar em algum lugar, e se eu preciso morar em outro lugar, eu posso acabar com o meu contrato de locação. Não preciso mais pagar o meu proprietário porque sou vítima de agressão sexual. Devo sair imediatamente. Então não preciso pagar o aluguel. É uma das primeiras coisas que a vítima utiliza. Ela pode então se liberar dessas obrigações contratuais. Um outro elemento muito importante no nível da pena é um fator muito agravante, o fato de bater no seu cônjuge. O juiz leva isso em consideração. On parle d'un dossier criminel dans presque tous les cas. Et on parle aussi de peines pouvant aller jusqu'à la prison dans le cas de première infraction. No caso desse, pode acontecer a prisão, prisão automática do acusado, sobretudo em caso de recidiva. Pode haver um mandado de indenização para a vítima. A vítima deve dar dinheiro para ajudar a vítima aos para indenizar os seus danos. O acusado deve reembolsar a vítima de suas despesas. A realidade é essa no Canadá. Tem uma dimensão muito importante quando as crianças estão implicadas. Quando um cônjuge é violento e quando ele é acusado criminalmente, isso acaba refletindo no procedimento da guarda das crianças. Nesse contexto de separação, o acusado fica prejudicado para ter a guarda das crianças. Nesse contexto, é muito mais difícil para o cônjuge violento ficar com as crianças, obter a guarda das crianças. As crianças, algumas vezes, podem ficar sob a guarda do Estado. Se a cônjuge foi vítima de machucados importantes e não pode ficar com a guarda das crianças. É o Estado que vai ficar com a guarda das crianças durante o processo. E vamos também fazer o possível para que a segurança da vítima fique a salvo. Essa é a apresentação global que eu faço essa manhã. Antes das perguntas, eu gostaria de felicitar pela nomeação dos Jogos Olímpicos. Eu estou convencido que vocês são muito felizes aí. Muito obrigado. Merci, Monsieur Simon. Muito obrigado, Monsieur Simon. Je pense qu'ils vont peut poser des questions. Agora vamos fazer perguntas, mas antes, eu acredito. Vous voulez parler en français? Agora quem vai falar é o ministro Massami, que vai falar em português ou em francês? Eu acho que é menos arriscado falar em francês, porque nós estivemos num acontecimento oficial ou semi-oficial. Então, com a colaboração dos nossos intérpretes, nós poderemos ter um trabalho mais perfeito e mais completo. Em primeiro lugar, professor Simon Roy, é uma grande honra essa iniciativa da